Olá pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para deixar mais um pequeno vídeo para vocês. Não sou nenhum expert em graça, mas o que eu tenho, o que eu sei, eu quero compartilhar com os irmãos, amém? É isso aí, quero agradecer a cada novo inscrito no canal aí, quero agradecer de coração, porque para mim é muito importante essa força que vocês estão me dando, beleza? É isso aí, então, mente de Cristo ativada, pede o Espírito Santo para abrir o seu entendimento e vamos pro vídeo. Olá meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eleitos do Senhor, mais que abençoado em Cristo Jesus. Estou aqui para falar mais um pouquinho da graça de Cristo, mais um pouquinho sobre o verdadeiro e único Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da tua graça. Estou aqui para falar do fardo leve de Cristo, das boas novas do Senhor Jesus. Amém? É isso aí. Quero falar aqui, né, com quem não tem esse entendimento ainda, né? Porque o sistema religioso, né, para o sistema religioso nós somos pecadores, né? Se para o sistema religioso nós somos imundos pecadores, né? Gente imundo, pó da terra, né? Então, para eles nós somos pecadores. Então, se nós formos pecadores, então Cristo falhou. Né? Nosso irmão e amigo Geraldo Moraes sempre fala sobre isso. Então, se nós somos pecadores, então Cristo falhou. Porque ele veio, João falou, eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele falou que tira. Então, tira é tira. Então, ele tirou ou não tirou? O sistema religioso, eles não entendem o que é pecado, né? Eles confundem pecado com errar o alvo, com obras da carne, né? Não tem nada a ver o pecado com obras da carne, né? Pecado é uma coisa, obras da carne é outra. A nossa carne, essa carne não se converte, não temos salvação nessa carne. A nossa salvação é no Espírito, meu irmão. E o nosso espírito para Deus está perfeito. O nosso espírito está salvo. O nosso espírito nunca teve em condição de pecador. O nosso espírito está salvo, está limpo, está perfeito em Cristo Jesus. Então, meus amados, a nossa salvação não é nessa carne. A nossa carne não tem salvação para a nossa carne. A nossa carne é uma luta constante, o espírito contra a carne, porque a carne não se converte, meu irmão. Então temos que saber discernir o que é carne, o que era pecado, né? O pecado que nos separava de Deus. O que era o pecado? Aquele pecado que nos separava de Deus. O que acontece hoje são obras da carne, são frutos do nosso plantar. Se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisa ruim. Entendeu? Se você é tipo um filho, se faz alguma coisa errada, ele vai ser disciplinado, entendeu? E nós não queremos ser disciplinados, né? Nós queremos viver uma vida plena com o Pai. Nós queremos viver uma vida correta diante do Pai. Nós queremos viver uma vida plena em Cristo Jesus. Então, meus amados, coloca uma coisa na tua cabeça, meus amados. A nossa salvação não é na carne. A nossa carne não tem salvação para a nossa carne. Ela não se converte. A nossa salvação é no Espírito. E no Espírito, você que crê na obra consumada, seu Espírito está perfeito. Ele falou, Tetelestai, está consumado, está perfeito. A obra foi consumada. Então, meus irmãos, não confunda o que é obras da carne com pecado, que separava aquele povo, que nós já nascemos sem pecado, nós já nascemos espírito aperfeiçoado em Cristo Jesus. Mas para aquele povo, o que separava aquele povo de Deus, aquele povo de Israel, o judeu, né, o povo judeu de Deus, era a lei de Moisés. Então, a lei era o pecado que separava o homem de Deus, né? E tá aqui, ó.
Vamos lá, lê comigo. 1 João 3,4. Porque o pecado era a transgressão da lei. Está falando lá, ó. Porque quem comete o pecado transgride a lei. Porque o pecado é transgressão da lei. Aquele que comete pecado transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado que separava Deus, né? Que separava Deus do homem naquela época, era a lei de Moisés. Não tem nada a ver com beber, não tem nada a ver com fumar, não tem nada a ver com isso. Adão, ele se tornou pecador. Por quê? Porque ele matou, porque ele adulterou, porque ele bebeu, porque ele fumou. Não! Deus tinha dado uma ordem: não coma desse fruto. Então ele transgrediu a lei, né? Ele não matou, ele não roubou, ele não bebeu. Ele transgrediu a lei. Então naquela época, né, quem transgredia a lei era pecador. Então todos eram pecadores. Por quê? Porque são 613 ordenâncias, não são 10 mandamentos. E você tinha que cumprir 613, né? Se aquelas pessoas, você não, né? Que você que é gentil já nasceu salvo, já nasceu sem essa lei, nunca teve essa lei para você. Mas aquele povo, eles tinham que cumprir 613 leis. Porque se ele deixasse de cumprir uma delas, ele era culpado de todas as outras. Então, aquele povo tinha 613 ordenâncias para cumprir e não conseguia cumprir. Claro que não conseguia. Por isso Cristo veio para cumprir. Porque homem nenhum conseguia cumprir aquela lei. E em Romanos 10,4, ele cumpriu. Cristo cumpriu a lei. Em Romanos 10,4, Cristo cumpriu a lei. Então, não existe ordenância de lei para a tua vida. Não existe, meu irmão, ordenança de lei para a tua vida hoje. Hoje você está debaixo da graça de Cristo. Hoje você está na plenitude da graça. A lei era para aquela época, para aquele povo. E você é gentil. A lei era para judeu. Então a lei era para o povo judeu, e você é gentil, você já nasceu debaixo da graça, da plenitude da graça de Cristo, amém? É isso aí. Então, o pecado que separava o homem de Deus, ou Deus do homem, era a lei. Está aqui falando, né? Então, em João 3,4, está aqui falando. Então, a lei era quem transgredia a lei estava cometendo um pecado. Então, meus irmãos, não tem nada a ver com obras da carne. Hoje o que tem é obras da carne. É o seu plantar. Porque se você planta coisa boa, vai colher coisa boa. Se planta coisa ruim, vai colher coisa ruim. Se vivermos fazendo coisa errada, vamos viver disciplinado. Não é isso que nós queremos, né? Nós queremos uma vida plena em Cristo Jesus. Então vamos plantar coisas boas para colher coisas boas. Então, o pecado não tem nada a ver com essa carne. O pecado era a transgressão da lei. E hoje não temos mais essa lei. Nós, gentios, já nascemos sem essa lei. Mas nem para aquele povo. E hoje não existe mais lei, porque Cristo cumpriu a lei. Então, se dissermos que somos pecador, nós estamos falando que Cristo fracassou. Nós estamos automaticamente dizendo que ele não fez o que ele veio para fazer. Ele veio tirar o pecado do mundo. E foi isso que ele fez. Quando pregou, né, aquela lei na cruz. Quando aniquilou a lei naquela cruz. Lá no madeiro, ele consumou toda aquela obra. Uma obra perfeita. Então, meus irmãos, Gálatas 5:19, ali, partido 19, vai te falar o que é obras da carne. Adultério, essas coisas. Lá vai estar falando. Gálatas
É 5 a partir do 19, eu acho. Vai lá, aí você vai ver o que é obra da carne, né? E aqui você já viu que pecado aqui é transgressão da lei. 1 João 3:4. Então o pecado aqui era transgressão da lei. Hoje não tem mais essa lei. Cristo cumpriu a lei. Não estamos debaixo dessa lei. Nós, gentil, nunca estivemos debaixo dessa lei. A lei era para eles, era para o tempo deles, era para judeu. Não tem nada a ver com nós. Só que os líderes continuam pregando isso para você. Continua pregando que você é um imundo, pecador, que você é o pó da terra. Por quê? Porque se não fosse eles, não dá conta de levar você para as gaiolas. Se eles não te colocar medo, eles não te levam para usar os sapões dele. As gaiolas estão cheias de irmãos oprimidos, de irmãos com medo de ir para o inferno, do chamado inferno, que eles pregam aí também, que é outro assunto, que eles te colocam medo. Inferno não tem nada a ver com isso que eles pregam. Então eles pregam a lei de Moisés para ter domínio sobre a sua vida. Eles pregam a lei de Moisés para fazer de você uma marionete, para conseguir o que eles querem. O objetivo deles, o único intuito deles, é chegar no seu dinheiro, é chegar no seu bolso. Porque muitos deles não aprenderam a fazer nada da vida. Só aprendeu a manipular as pessoas, escravizar as pessoas, fazer marionete das pessoas. Isso ele sabe fazer muito bem. Então, meus irmãos, pecado era transgressão da lei. Você hoje não está debaixo de pecado. Se hoje falarmos que estamos em pecado, a obra de Cristo não valeu de nada. E a gente sabe que tudo se fez novo na cruz. Então, meus amados, não deixa ninguém mais colocar isso na sua cabeça, na sua mente. Eu não estou aqui para convencer ninguém, meu irmão, mas eu estou aqui para pedir você, estuda mais, meu irmão. Quando pregar um texto para você, vai no contexto da coisa. Vai no contexto para saber se está falando aquilo mesmo. Porque eles estão escravizando as pessoas através de versículos isolados das Escrituras. Não aceita mais isso, meu irmão. Como eu te falei, não estou aqui para convencer ninguém, mas eu te peço uma coisa. Estuda. Estuda mais sobre a graça de Cristo. Estuda mais sobre o Evangelho. Que o Espírito Santo é que vai te convencer, não eu. Porque eu não consigo convencer ninguém. Mas o Espírito Santo, através do Evangelho, esse sim, consegue tirar essa escama dos seus olhos, tirar a venda dos seus olhos e abrir o seu entendimento para o Evangelho de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, não aceita mais esses líderes religiosos falar que você é um pecador imundo, que você não é. O preço foi pago por você naquela cruz. O sacrifício foi feito por você naquela cruz. Sacrifício perfeito. Então, meu irmão, minha irmã, você não está debaixo daquela lei. Você nunca esteve debaixo daquela lei porque você é gentil. Por isso, a palavra fala, examinai as Escrituras. Né? Porque temos que saber discernir os tempos. Né? Os tempos cronológicos e os tempos históricos. Nós temos que saber discernir. Porque senão, vamos que eu falo porque eu já passei por isso também. Eu me incluo nisso porque eu já passei. Que se a gente não estudar, vamos viver sempre manipulado por esses líderes covardes que querem encher suas gaiolas com o intuito de chegar no seu dinheiro. Então, meu irmão, te convido você para se inscrever no meu canal, Gustavo Miranda Falando da Graça. Lá tem muitos estudos que eu tenho certeza que vai te ajudar nessa libertação de mente. Estudos que vai te levar a te conhecer, primeiro, o que é lei, o que é graça.
Se você entender o que é lei e o que é graça, entender os tempos bíblicos, você vai saber, você vai entender que você é livre. Hoje você é livre das ordenanças da lei. Essa lei que eles pregam aí não tem nada a ver com você. Você nunca teve debaixo dessa lei que eles pregam aí. Eles estão pregando para vocês judaísmo. Não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. O que eles pregam são judaísmo. Não caia mais nisso, meu irmão. Não caia mais nisso. A palavra fala, se você crê, você é selado com o Espírito Santo. O próprio Deus mora dentro de você. Você não é dependente de um local. Você não é dependente de pessoas. Você é dependente exclusivamente de Cristo. Então, meu irmão, não seja mais escravo desses líderes que tem a fala boa. Ixi, tem a fala muito boa. Consegue entrar na mente muito fácil. Por quê? Porque sabe que a gente não estuda. Porque sabe que a gente não vai atrás daquilo para saber se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Muitos líderes daqui da minha cidade, né, hoje nem olham para minha cara. Não é que isso me faz falta, né? Claro que não, né? Mas eu fico assim, triste, né? Triste, por quê? Porque somos irmãos em Cristo Jesus, né? Agora, porque eu trago, né, uma ideia diferente da dele, né? Diferente da deles, porque o que nós pregamos aqui é tudo texto e contexto, é provado, texto e contexto. E eles preferem ficar com raiva de mim do que tentar me mostrar que eu estou errado. Porque eles sabem que estamos certos. Não sou dono da verdade, por isso eu falo. Se alguém quiser me mostrar que eu estou errado, estou aqui, meu irmão. E se eu estiver errado, sou muito humilde para retroceder. Mas me prove que eu estou errado. Só que vocês não conseguem fazer isso e por isso preferem ficar com raiva de mim, preferem colocar as pessoas com raiva de mim do que tentar me provar que eu estou errado. Porque vocês sabem que o que está sendo pregado da graça é a verdade de Cristo. É a verdade que liberta as pessoas da mente. Quando eu falo liberdade, eu falo libertação da mente. Uma libertação espiritual. Uma libertação, né, dos livros. Do viver a história, né? Do viver aquela história. Não, nós temos que ler aquela história. Nós temos que ler o livro histórico. Não viver o que aquele povo viveu. Que aquilo não é para nós. Não podemos trazer para a nossa vida nos dias de hoje. Então, deixa a história como história. Né? E vamos viver o hoje. Vamos viver o depois da cruz. Porque o que muitos não sabem é que nós, gentios, só fomos considerados filhos de Deus depois da cruz. Antes, nós não era considerado filho de Deus, porque ele veio apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Então, meus irmãos, vamos dar mais valor ao sacrifício que foi feito na cruz por mim e por você. Amém? Então é isso, meu irmão. Não seja mais escravo desses líderes covardes. Liberta a tua mente desse sistema covarde e corrupto. Estuda mais. Porque o verdadeiro evangelho, esse sim, vai trazer libertação para tua mente. Amém? É isso aí. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Gustavo Miranda falando da graça. Deixa seu like e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém?